Bem, então, inicialmente, eu queria agradecer muito o convite de estar aqui com vocês, estar aqui nessa mesa com a Fernanda, com o Roberto, com a Luciana, com o Gabi, para discutir essa questão dentro desse contexto, e principalmente aqui em Porto Alegre, como foi lembrado mais de uma vez, foi onde mais ou menos tudo começou, né? E eu queria começar, se vocês me permitirem, com uma anedota, mas eu acho que é uma anedota que ela tem uma função pedagógica muito importante. Porque antes de 2013 eu nunca tinha me filiado a partido algum, né? E depois do PSOL, bem, também nunca não pretendo mais me filiar a nenhum outro partido, né? É esse pronto, né? Mas nesse momento a gente estava discutindo a minha entrada no PSOL e eu lembro que a Luciana foi na Universidade de São Paulo, né? E era maio de 2013, dizendo, olha, tem um movimento de luta pela passagem, pelo transporte público, preço do transporte público, que tem uma força muito grande, né, que pode ser um elemento importante aí no nosso processo de luta. Uma semana depois, eu recebi também um outro dirigente do PSOL, que não gostaria de falar o nome para não ser deselegante, né? E ele me vira e fala, bem, a Luciana está com essa ideia de que tem um movimento dos estudantes que vai botar fogo na rua. É um troço de louco, totalmente maluco, né? Por que eu começo com essa história? Porque eu acho que talvez seja o caso da gente lembrar, por exemplo, a gente fez um ato lá na universidade, agora no começo da semana, chamado Defender o Junho de 2013, e para mim ficou muito claro, né, o caráter meio dramático do processo, porque a pergunta interessante era, a gente estava defendendo 2013 contra quem exatamente naquele momento? Era contra a extrema-direita? Era contra o bolsonarismo? Ou a gente está sendo obrigado aqui a defender 2013 contra a própria esquerda? Contra próprios setores da esquerda brasileira? O que mostra muito claramente eu diria, a retração do horizonte de expectativa, a retração do horizonte de enunciação ao qual nós fomos submetidos nesses últimos 10 anos. O lugar onde nós estamos, o lugar de retração no qual nós estamos. Quer dizer, 2013 marca um elemento, eu diria, muito interessante, até aproveitando umas colocações que o Roberto fez, acho assim, por mais que exista, neste momento, por exemplo, de reflexão sobre o evento, né, vários grupos vinculados a perspectivas diferentes, o campo da esquerda, os anarquistas, várias tendências de esquerda, certo? Ao menos fica claro que, pelo menos entre nós, existe alguma coisa em comum. Uma fidelidade forte ao que 2013 significou. Nós não estamos dispostos a deixar que nos roubem esse acontecimento, mais uma vez. Não estamos dispostos a admitir, aceitar que se reescreva a história, que se apague a história, um pouco como se faz nesse país em várias ocasiões. É um país dos acontecimentos apagados, é um país das histórias não contadas, né? E é um país que, mais uma vez, tenta nos impor isso, né? Isso nós não vamos deixar, né? A gente vai utilizar todos os nossos espaços para afirmar muito claramente, 2013 ocorreu. Ocorreu de uma maneira extremamente importante. É um marco na história brasileira. É claro que muitas vezes os marcos eles podem produzir consequências. E tem marcos que ficam em suspenso, como um gesto de suspenso, à espera de uma retomada. E às vezes essa espera demora. Ela pode demorar 10 anos, pode demorar 15, mas ela fica lá, né? Então, eu diria, o mais importante de 2013 é o que ele não realizou, por mais paradoxal que isso possa ser. É dizer, não, mas falta realizar alguma coisa de muito importante nesse país, né? E aqui eu insistiria em alguns aspectos que são mais ou menos o seguinte. Eu lembro nesse momento, em 2013, quer dizer, todos nós estávamos, de uma maneira ou de outra, envolvidos dentro do processo, né? E eu lembro, por exemplo, de várias reuniões que ocorreram com a esquerda acadêmica, né? E com a esquerda dos intelectuais, a esquerda partidária, né?
E todo mundo começou a discutir. Eu lembro de um que me deixou muito, foi muito significativo para mim. Porque, num dado momento, um sujeito, bem, é um poeta também, um poeta, mas de toda forma, também não vou falar o nome, né, que vira e fala, olha, quem diz que entende o que está acontecendo em 2013 mente. Eu lembro que aquilo me deixou com uma raiva, mas com uma raiva, que eu virei e falei, meu amigo, presta atenção, olha só, tem 100 mil pessoas gritando a gente quer escola padrão FIFA. O que você não entendeu? O que você perdeu? Assim, tem mais umas 200 mil falando que não aguenta mais o sistema de transporte, que a gente prometeu que a Copa do Mundo ia repaginar as cidades brasileiras, que a gente teria transporte de primeiro mundo, e eles estão percebendo que nada disso vai ocorrer. Eles estão lá gritando no nosso ouvido, não é possível que ninguém está entendendo. Qual é o mistério de 2000? Não tem mistério nenhum. O mistério é a surdez, é o único mistério que eu consigo entender. O mistério é a incapacidade de você perceber que dentro de um processo de insurreição popular, porque esse, como a Luciana levantou, esse é o termo, foi uma insurreição popular, você ouve. É a primeira coisa que se espera, que você ouve e que você possa interagir a partir da escuta, né? Mas 2013 demonstrou uma coisa dramática para nós. Demonstrou que setores majoritários da esquerda brasileira, né, que os setores hegemônicos da esquerda brasileira não estão preparados para um processo de insurreição popular. Não sabem o que fazer. Não, mais do que isso, não querem saber o que fazer. Não querem ouvir o que deve ser feito. Certo? E isso é uma coisa extremamente grave na nossa história. E pela primeira vez ficou evidente isso. Ficou evidente, quer dizer, durante décadas a esquerda brasileira, todos os seus setores sindicais, as estruturas institucionais, os partidos, sempre tiveram um processo de mobilização, mas, bem, um processo de mobilização que nunca teve a característica de 2013. Qual que é a característica fundamental de 2013? Por mais que você teve trabalho, sei lá, o MPL trabalhou durante meses, durante anos lá, certo? Mas o fato é que, um pouco como o Roberto levantou, quer dizer, quando um processo como esse ele começa, você não sabe como ele termina. Ele ganha uma amplitude completamente inesperada, certo? E cabe, então, aos agentes políticos, aos atores políticos, estarem preparados para intervir no processo em movimento, né? Ou seja, para tentar criar hegemonia em movimento. E essa tentativa de criação, ela é conflitual, ela sempre vai ser conflitual. Por quê? Porque a gente está falando de um país que teve o maior partido fascista fora da Europa. A gente esqueceu disso. A Aliança Integralista Nacional teve 1.200.000 membros nos anos 30. Se vocês fizerem uma avaliação, se vocês procurarem na família de vocês, todo mundo vai achar um integralista na sua família. Certo? Ou seja, isso significa que a história desse país ela foi constituída por um setor popular da extrema-direita, é um setor importante dessa história, que a gente quis apagar, que a Nova República quis nos criar essa ilusão de que não há dinâmicas nos extremos da sociedade brasileira, que a política era um jogo de conquista do centro. A gente tinha que saber como se organizar para conseguir conquistar o centro, para procurar alguma coisa, como se diz, né? O centro democrático, né? Assim, o centro democrático é como um unicórnio. Todo mundo sabe mais ou menos o que é, mas ninguém nunca viu, né? E é mais ou menos isso, essa é a sua função, porque isso nunca vai existir. Certo? O fato é que este setor, que tem um enraizamento orgânico na história brasileira, porque, afinal de contas, ele reverbera a história de violências e de apagamentos que constitui a nossa história, né? Ele reverbera a indiferença social fundamental que constitui a nossa história, a ausência de um elemento de solidariedade mínimo no interior da sociedade brasileira. Certo? Então, ou seja, ele tem no interior da sua tendência, sabe, ele joga a favor da história brasileira, naquilo que ela tem de pior. Né? É claro, então, isso significa, é importante lembrar isso por quê? Porque todo processo popular efetivo no Brasil sempre vai ter esse risco da consolidação de um setor de extrema-direita. O que é impressionante é a gente descobrir que
que setores importantes da esquerda brasileira não estavam preparados para isso, não entenderam isso, né? Imaginavam que, de uma certa forma, isso não existia, criaram uma ilusão, criaram uma narrativa, certo? E agora tem que lidar com uma coisa que é ainda mais dramática, porque para esses setores, qual é o significado, qual é a consequência de 2013? É um medo da rua. É um medo atávico das manifestações populares. Certo? É a consolidação de uma esquerda de gabinete, que ela não sabe mais lidar com situações de tensionamento popular, né? Que faz de tudo para que esses tensionamentos não apareçam, certo? Que atrapalhou as manifestações, certo? Contra o governo Bolsonaro em vários momentos, que não deu força quando tinha que dar. Que no meio da pandemia, a gente tentando fazer manifestação, eles chamavam a gente de irresponsáveis, né? De responsáveis, porque não deve se fazer isso. Quer dizer, eu lembro, por exemplo, aqui o pessoal, o setor mais combativo, a gente lembra muito bem desse momento onde começou o processo da pandemia, o pessoal resolveu fazer um pedido de impeachment, né? Eu diria bem, aí vem uma coisa importante, porque isso mostra algo sobre a história brasileira. Foi o nosso segundo processo, né? O primeiro foi do Alexandre Frota. Isso mostra. A gente não conta. Pois é, mas isso mostra. Então, não, mas isso é que eu queria, é aí que eu queria chegar. Quer dizer, ou seja, os deputados que tiveram que lutar contra seu próprio partido para poder fazer um pedido de impeachment, que depois teve 1 milhão de assinaturas populares, né? Ou seja, a gente insistindo num fato, o Brasil não vai conseguir sustentar 2 crises ao mesmo tempo. Não é possível Bolsonaro e a pandemia ao mesmo tempo. Não tem como. Não tem como, né? Então, isso mostra... Mas a questão era não tensionar, não jogar fora, sabe? Não fazer esse processo no qual a política ela sai da dimensão classicamente institucional para forçar por fora, né? Isso não está mais na agenda do debate, isso está mais na agenda política. Isso, infelizmente, é um dos saldos de 2013 para esse setor, né? E isso nos obriga, a alguma coisa muito claramente, a afirmar mais uma vez, com mais força, sabe, com toda a força possível, a nossa fidelidade à ideia de que só há esquerda nesse país, só pode haver uma esquerda nesse país se nós não tivermos medo de processos de insurreição popular. Se nós estivermos dispostos a efetivamente entrar nesses processos, lutar dentro desses processos, com todas as forças que nós tivermos, certo? Escrevendo, agindo, mobilizando, certo? Constituindo, organizando. Isso é decisivo. Por quê? Eu queria caminhar um pouco para esse ponto, porque a gente poderia dizer, de uma certa forma, que a história do século XXI é a história de uma sequência de insurreições populares. O século XXI não começa com 11 de setembro de 2001. Isso é um falso acontecimento, né? O século XXI começa, como devia efetivamente começar, numa pequena cidade na Tunísia, quando um vendedor ambulante, que não aguentava mais ser escorchado pela polícia, certo? Se autoimola na frente da prefeitura, com a lei na mão, certo? E o país entra em colapso. Então começa a Primavera Árabe. Caem as ditaduras, entram os processos de sublevação, certo? E esses processos entram em sequência, eles produzem uma sequência. Tunísia, Egito, Turquia, França, Estados Unidos, Brasil, certo? Depois Chile, Colômbia, Equador, certo? Ou seja, todos eles dizendo mais ou menos a mesma coisa. Não aguentamos mais pagar o preço da espoliação cada vez mais explícita vinda pelo neoliberalismo, que simplesmente pauperiza cada vez mais os setores das classes trabalhadoras. Não nos reconhecemos mais nas estruturas institucionais tal como elas estão postas, certo? Nós nos desidentificamos das estruturas do poder, certo? E mesmo que nós ainda não tenhamos um horizonte efetivo e claro, certo? Digamos, de uma potência de transformação, no sentido de, bem, então a gente tem uma proposta aqui no lugar, certo? Mas é sempre bom lembrar que as insurreições têm essa função. A primeira função política consiste em dizer não.
E este não é político, é profundamente político. Aqueles que chegaram a nós dizendo, não, mas 2013 foi a ascensão da antipolítica. Isso mostra muito claramente o que essas pessoas entendem por política. Eu tenderia a dizer mais ou menos o contrário. Não, foi o primeiro momento que teve política nesse país. Eu lembraria que de junho a novembro de 2013, todos os dias, eu fiz a conta, todos os dias, de junho a novembro, teve uma manifestação em alguma cidade desse país. Isto nunca tinha ocorrido, nunca. Com todas as... Ou seja, é como se o espaço da possibilidade de discussão se ampliasse naquele momento, né? Então, você teve discussões as mais variadas possíveis, escola padrão FIFA, problemas no sistema de saúde, sabe, questões sobre o marco, sobre a demarcação de terras indígenas, luta contra o uso de animais em testes de laboratório. Ou seja, isso mostrava que uma politização da sociedade, evidente, concreta, real. Lembraria ainda mais, 2023 foi o ano que teve o maior número de greves da história brasileira. Foram 2.050 greves, o que mostra, inclusive, que essa ideia de que foi uma revolta das classes médias é falso. Classe média não faz greve. Classe média não sai para a rua para fazer greve. Certo? Não era, classe média não teve greve de coveiro. Tem coveiro classe média? Eu imagino que não tenha. Não sei. Greve de bombeiro. Difícil ter bombeiro classe média, né? Então, do que se entende por classe média. Então, ou seja, ao contrário, foram setores populares que entendiam alguma coisa que até hoje um setor da esquerda não queria entender. Que as promessas de desenvolvimento do lulismo tinham chegado no seu limite. E aí vem um dado, terminar um pouco por aqui, às vezes os conservadores sabem coisas na nossa frente, isso aqui é terrível, né? Por exemplo, alguém como Alexis Tocqueville costumava dizer o seguinte: os processos revolucionários não são feitos pelas classes mais baixas, eles são feitos pelas classes que começam uma ascensão social e no meio desse processo percebem que não vão conseguir chegar onde elas esperavam que chegavam, né? Ou seja, elas se frustram com uma expectativa daquilo que elas poderiam conseguir. Por isso ele cria o conceito de uma frustração relativa, né? Eu lembro, por exemplo, quando teve 2013, o Palácio do Planalto resolveu chamar uma série de pessoas, porque eles queriam, entre várias aspas, dialogar, né? Aí o idiota aqui foi, entre outras pessoas, né? Aí fui lá, com aquela coisa, vou tentar mostrar alguma coisa para levar um pito de todo mundo. Falou, não, mas como assim? Olha o que a gente fez para esse povo. Aí eu perdi minha paciência e falei, olha, mas presta atenção. Gente, é o seguinte, o povo não faz esse cálculo. Olha o que eu tinha, olha o que eu tenho. Não, o cálculo é outro. Olha o que eu tenho, olha o que eu esperava ter. E vocês prometeram que aqui seria a quinta economia do mundo, que o país estaria num processo irreversível de aprofundamento das políticas de combate à desigualdade, o que é falso, o que não ocorreu. Certo? Porque o máximo que ocorreu, se vocês pegam o índice Gini, que mede a desigualdade, é o Brasil volta ao nível de desigualdade dos anos 60. Ou seja, a esquerda ficou 40 anos enchendo o saco da sociedade inteira para governar, para simplesmente conseguir fazer com que o índice de desigualdade voltasse aos anos 60. É muito pouco. É muito pouco. Então dá para entender a frustração. E não é possível que, depois de todo esse processo, não tenha um momento de autocrítica, falando, não, a gente não tem como continuar propondo à sociedade brasileira só isso. Porque agora não se propõe nem isso, nem isso. O que se propõe, na verdade, é simplesmente o fato de que, veja, está ruim desse jeito, mas se a gente sair, aí volta, né, Bolsonaro. Aí volta a extrema-direita. Ou seja, a gente virou o gestor do medo social. E a gente não quer ver um dado importante, que, bem, esta fidelidade a 2013, ela marca todos os atores que podem realmente recriar a esquerda brasileira. Porque a esquerda brasileira morreu. Nós temos setores isolados que lutam para conseguir entrar em formas de aliança, para produzir novos corpos políticos, para produzir novas estruturas, novas instituições, novos espaços de lutas. Mas aquilo que foi criado no bojo do processo da ditadura militar, das lutas sindicais, e na organização sindicato, igreja, intelectuais, isso morreu, isso entrou em colapso. E 2013 foi a marca desse colapso. E eu diria, e ainda a razão, ela não foi uma razão ruim. Por que morreu? Porque não sabia como lidar quando o povo sai na rua.
Não sabia como agir como povo, quando o povo sai na rua. Começa a falar, não, mas esse povo não é um povo. Né? Assim, como assim? O povo que vai contra o governo do povo? Não pode ser o povo. Né? Não tem condição uma coisa dessa. Né? É um pouco aquela... O Brecht tem aquele poema, né? Quando o Stalin manda tropas para uma greve de operários na Alemanha Oriental, e aí ele fala, eu estou muito decepcionado com o povo alemão. O Brecht escreve esse texto, dizendo, olha, então, camarada Estado, uma possibilidade é você trocar de povo. É uma, se você quiser, você faz, entendeu? Então é um pouco isso que está se tentando fazer. Isso que está se tentando fazer. E ainda mais com essa discussão de que não, na verdade, este foi o processo de consolidação da extrema-direita. Como o Roberto muito bem levantou, o que consolidou a extrema-direita, na verdade, foi 2014, não foi 2013. Foi o fato de que a gente mobilizou todas as forças que a gente tinha para conseguir, sabe, colocar um governo que fez uma campanha eleitoral utilizando o tópico da luta de classe para chegar e ele fala, não, olha, desculpa, isso era brincadeira. Isso era brincadeira, não era de verdade, não era para ninguém levar a sério. Porque agora quem vai comandar a economia é um neoliberal clássico, completo, né, absolutamente pedigree, Joaquim Levy. A gente vai entregar o Ministério da Agricultura para a Cátia Abreu, né, a senhora Motosserra, certo? Ou seja, volta tudo de novo. O que aconteceu? Você diz, num momento de cisão social, onde estava claro que não tinha mais pacto social possível nesse país, certo? Onde a gente deveria ter aprendido com os setores da extrema-direita que nesse momento você consolida a sua base, onde era importante ter consolidado a nossa base, ela desarticulou completamente a base da esquerda brasileira. Então, o que aconteceu? A extrema-direita viu que ela estava com a avenida aberta, que ela podia colocar 200 mil pessoas na rua e não ia ter mais ninguém, não ia ter ninguém no dia seguinte para botar outras 200 mil e falar, não, a gente vai parar o jogo aqui. Né? Então, foi isso que desestabilizou o governo. E até hoje esse é o processo. Então, terminaria simplesmente dizendo o seguinte, pensar 2013 é o elemento mais decisivo hoje no campo da política nacional. Porque ele significa impedir que nos roubem mais uma vez os acontecimentos que mostram a força da insubmissão popular brasileira. Certo? E lembrar que, volto a insistir, um acontecimento, muitas vezes, ele continua como uma ressonância sem resposta. Você não teve uma resposta ainda. Certo? E é importante a gente lembrar disso. Ainda não teve uma resposta. Porque esta resposta, essa ressonância, pode quebrar o tempo. Ela pode fazer com que, em algum momento, seja possível reatualizar este processo. Né? Porque uma crise virá. Isso é muito claro. A gente tem você tem guerra mundial, você tem o processo fragilização econômica, você tem demandas inflacionárias mundiais, como não existia antes. Ou seja, isso vai rebater no Brasil. A questão é como nós estaremos preparados para isso. Era isso. Muito obrigado.